Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Imob Talks, o seu podcast do mercado imobiliário e sempre com conteúdos práticos, trazendo insights novos e de cara limpa, sem scripts, trazendo aquilo que o investidor quer escutar, informações relevantes sobre o mercado. Eu estou aqui com o Pedro da Smart, Guaraci Nakamura, Guaracaixa, Fernando Tubarão e Marcela Cari na Conexão BH Jacareí. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: gestão de risco nos negócios imobiliários. Vocês vão entender como que você faz uma gestão pessoal, uma gestão do imóvel. Tudo isso vai ser analisado aqui hoje. Vamos debater sobre isso. Mas antes, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Sempre conteúdos relevantes aqui para vocês, novos. E compartilhe esse episódio com um amigo, com alguém que possa se interessar com o mercado imobiliário, que eu tenho certeza que vai ajudar. E não é só para quem está em leilão, não, tá? Gestão de risco em mercado imobiliário e negócios imobiliários vale para qualquer pessoa. Tenho certeza que você tem alguém próximo de você nesse momento que precisaria escutar esse conteúdo. Uma pausa no vídeo que eu tenho um presente para você. Nós fizemos um mini curso de matrícula e avaliação. Nesse mini curso a gente destrincha tudo sobre matrícula, registro, averbação. Você vai entender de ponta a ponta o documento mais importante do mercado imobiliário. E de quebra, vai aprender a avaliar imóveis, especialmente casas, que é onde tem o maior lucro hoje nas operações imobiliárias. Para receber esse mini curso gratuito, clique aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar, receber esse mini curso e acessar gratuitamente agora. Vamos voltar ao vídeo, tem uma boa aula. Pedrão, vamos começar falando aqui. Primeiro eu quero trazer isso como tema, né? A gente fazer primeiro uma análise, né, dessa gestão de risco sobre a ótica do investidor, né? Sobre a ótica do controle pessoal das finanças, trazer essa ótica aqui no primeiro momento, e depois nós vamos falar um pouquinho, né, já no segundo momento, sobre o imóvel em si, a gestão do negócio imobiliário olhando pela ótica do imóvel. Mas falando sobre a ótica das pessoas, da carteira, da montagem de carteira, gerir negócios imobiliários, a gente precisa ter em mente que o ciclo do imóvel ele tem um certo tempo de maturação, né? 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses, 16 meses, vai depender do tipo de imóvel. Como é que você considera ideal hoje para alguém que está entrando no mercado é, ter tranquilidade para não fazer mau negócio? Porque eu vejo que quem entra muito afoito no mercado acaba fazendo mau negócio até na vida. Como é que você considera hoje um panorama ideal, uma montagem de carteira ideal, para que a pessoa não faça bobagem nesses primeiros meses enquanto o imóvel não vende? Perfeito. Ó, prestem atenção que o tema do podcast de hoje é gestão de risco, ou seja, não é como eliminar risco, é como controlar riscos. Tá? A gente assume determinados riscos quando a gente vai fazer o investimento imobiliário e a gente assume ele de forma controlada. Então, Renan, igual você falou assim, tem gente que entra sem saber o que está fazendo e projeta uma expectativa que não existe, que não é real. Vou arrematar um imóvel, vou comprar um imóvel na planta e tal, e em X tempo aqui, em um mês, eu tô com ele pronto para eu revender. Não é assim, gente. Tem o tempo ali de desembaraço do imóvel, tem um tempo, às vezes, do reposicionamento do imóvel, tem o tempo ali de você conseguir fazer a revenda do imóvel. Então, hoje, falando especificamente de leilão, né, de leilão extrajudicial e judicial. Leilão extrajudicial, apesar da gente brincar que a gente faz até trade de imóvel, né, que a gente compra, revende, a gente tem um tempo de maturação. A gente estima ali, hoje eu coloco para os alunos da Smart estimarem um tempo de revenda de 12 meses. Quer dizer que ele sempre vai é, demorar 12 meses para fazer essa revenda? Não. Às vezes ele vai revender com 3, às vezes vai revender com 6, mas você tem que estimar a sua rentabilidade com segurança no horizonte aí de 12 meses, que aí, se ocorrer imprevisto, se o processo demorar, você consegue ali, tá, ter sua rentabilidade mesmo se demorar mais. No caso do leilão judicial, que tem a justiça trabalhando, que a justiça é aquela imagem, né, da justiça, né, gorda e lenta, então a gente coloca ali 16 a 18 meses, porque pode ter um embaraço maior pela participação do judiciário envolvido. Mas, enfim, pegando extrajudicial e judicial, em torno aí de 12 a 18 meses com segurança, e o que vier antes é lucro. O Guará já é um pouco mais ousado, né, Guará? O Guará já não trabalha muito com essa gestão de capital, de reserva de emergência, já é mais no sentido de que, cara, vou comprar, trabalhar no limite e fazer uma multiplicação mais agressiva. Mas tem que ter estômago, né, Guará? Exatamente, é o que eu falo para as pessoas, essa decisão de você comprar imóvel de leilão e o ritmo que você vai é uma decisão extremamente pessoal.
Porque eu, desde que comecei a mexer nesse mercado, eu sou muito alavancado, bem agressivo. Quando eu comecei a comprar uns imóveis populares em 2000, comecei em 2017, mas em 2022 que eu comecei a comprar em volume, em escala. E naquele momento eu tinha duas decisões: ou eu esperava entrar dinheiro das minhas vendas dos imóveis que eu já tinha arrematado, ou eu me alavancava, pegando capital emprestado, pegando dinheiro do banco, da forma que fosse possível, através de financiamento. Eu escolhi pelo caminho mais agressivo, pelo caminho mais ousado, que foi pegar dinheiro de investidores. Eu fazia aqueles PowerPoints bonitos: meu nome é Guaraci, investidor imobiliário, MBA internacional, ex-supervisor da Johnson Johnson, fazia meu pitch e captava investidores. Então, eu trabalhei sempre muito próximo desse limite. E é engraçado que isso que eu achava que aquilo era só por um tempo, mas até hoje eu tenho um pouco dessa personalidade de risco mesmo. Eu já fiz algumas programações no planejamento, eu olhei quanto que eu vou ter que precisar para os próximos meses. E eu trabalho sempre muito próximo disso, mas é uma decisão extremamente pessoal. Porque acontece, como a gente vive, respira esse ambiente, a gente vê muitas oportunidades diariamente, acaba que você fica tentado a continuar investindo continuamente, com ou sem o capital ali necessário para aquela arrematação. O que você faz? Recorre a parceiros, recorre a outras formas de captação. Mas, novamente, isso é uma decisão extremamente pessoal. Quem tem esse estômago tem um mercado assim amplo e realmente um mar azul de oportunidades. Quem já não quer tem a possibilidade de fazer naquele ritmo mais conservador. Sensacional. Fernando, você trabalha com reserva de emergência ou você sempre está alocado, sempre fazendo compras sem se preocupar muito ali com deixar um capital para poder girar os custos? Eu acho que você tem a certeza de que você é bem sucedido no que você faz, que você tem aí o dom de Midas, né, de transformar qualquer coisa em ouro, quando você chega no ponto de falar o seguinte: não importa, eu não sei como é que eu vou pagar meu boleto no mês que vem. Se eu precisar de dinheiro, eu posso pedir para o Guaraci que ele não vai negar, né? Então, o que que acontece? Você tem ali uma retaguarda, você está rodeado de pessoas, né, que estão investindo junto, que estão trabalhando com você e que você tem um relacionamento, que você tem uma confiança. Então hoje, por exemplo, se eu precisar de uma reserva de emergência, quando a gente precisa, nunca é pouco, né? Ó, estou precisando de 50, de 100, de 200, né? Então eu tenho onde recorrer. Renan, você vendeu alguma coisa aí? Presta aí que mês que vem eu te devolvo. Né? Pedrão, então, gente, é diferente o jogo. Mas vamos falar da normalidade. Falando sobre a questão da reserva de emergência. A gente tem que sempre fazer o quê? Viver 2, 3 degraus abaixo do que você vende. A gente que está nesse universo não tem um prolabore, não tem um salário todo mês, um fixo todo mês. A gente depende de venda, depende de rodar. Né? Então a gente chega, o objetivo de todo mundo é chegar num estágio onde você compra e vende todo mês, então está sempre rodando, né? E você tem ali o quê? Uma margem de um fluxo de caixa, você vai ter uma segurança. Você vai estabelecer questão de reforma. Hoje eu estou com 14 reformas rodando. Então chega na sexta-feira ali em cima da hora, quanto que é? Não, ninguém sabe quanto é, mas vem, ó, tem que pagar 5, 3, 2, 1.000. Cadê? Tem que estar ali, tem que estar disponível, senão o negócio para. Então, naturalmente, você mantém o quê? Uma linha ali, né? Uma linha de segurança que a gente fala, ó, tenho que ter tanto na conta. Baixou disso, acende o sinal vermelho, para. Já teve várias oportunidades que a gente tinha o interesse de entrar, mas você fala, não, agora não. Essa daqui, por mais que tenha lucro, ela vai demandar um tempo maior, ela tem não faz sentido para minha carteira nesse momento. Então você começa a pautar, você começa a fazer a sua gestão de risco de uma forma diferente. Né? Eu lembro de uma história que faz sentido contar aqui, que é essa. O cara foi pescar, parou o carro 3 quilômetros, desceu uma ribanceira para chegar lá embaixo na represa para pescar. Chegou lá, tinha um caseiro. O cara gostou tanto da conversa, falou, não, não, peraí, vou pegar um cacho de banana aqui para você levar. O cara cortou o cacho de banana e leva. E pra você subir 3 quilômetros ladeira acima. Então, quer dizer, um presente de grego. Então, às vezes, por mais que tenha uma oportunidade super lucrativa, ela vai pesar demais para você, para conseguir aquele benefício. Então, você tem que ter essa gestão, sim, de controlar exatamente qual é os gastos, o que que é, por quê? Senão, daqui a pouco, você perde a paz familiar, você vai ter uma complicação em casa, você começa a se entrar em uma zona de risco que não faz muito sentido. E embora, quando você usa um pouco mais da inteligência, você consegue fazer um planejamento melhor, você sabe que, ainda nos imóveis que você entra, que não venderam, você está com quem ali? Quem é que está jogando no seu time? Então você pode naturalmente também repassar o seu percentual de participação naquela operação para o seu sócio. Então você também consegue liquidez.
Às vezes você não quer sacrificar aquela margem de lucro, mas faz sentido, você está privilegiando um parceiro, um que está jogando no seu time. Então, naturalmente, você tem inúmeras chances assim de conseguir flutuar com sucesso por esse mercado aí da nossa reserva de emergência. É isso aí, sensacional. E falando um pouquinho até sobre essa questão de reserva de emergência, né? Agora trazendo um pouquinho de tranquilidade para quem está começando, esse jogo de paciência, de estômago, ele muda muito para quem é iniciante, para quem já é mais profissional, né? Então, para quem está começando, o que eu sempre falo é, cara, deixa uma reserva de emergência que vai te dar tranquilidade para fazer um negócio bom. Porque muitas vezes as pessoas queimam bons imóveis, às vezes os melhores negócios que ela tem, ela acaba vendendo rápido, poderia extrair mais lucro. Eu sempre falo que muitas operações, elas têm duas operações dentro da mesma operação. A primeira operação, que é óbvia, você vai tirar ali 30%, 35%, você vender a qualquer preço. E a segunda operação, que vai elevar a sua rentabilidade para 55%, 60%, essa não é óbvia. E essa está no jogo de paciência. Quem tem a paciência, sabe conduzir o negócio, extrai mais, ganha mais do que aquele que está sempre apertado, sempre precisando vender, porque alocou demais e acaba queimando os melhores negócios. E quem normalmente está com a corda no pescoço acaba deixando os melhores negócios na mesa. E talvez uma forma até de evitar esse tipo de coisa é começar a monetizar o conhecimento através da assessoria, né, Marcela? Talvez esse seja um caminho para que o fluxo de caixa não faça você se sujeitar a maus negócios. Você concorda comigo? Concordo, eu ia falar exatamente isso. Quando eu comecei, Renan, no mercado de leilões especificamente, eu comecei com 300 mil, eu falei, eu vou ver como é que isso aqui funciona. Extremamente planilhada, reserva de emergência, não posso gastar mais, querendo pagar cada Pix de cada coisa que acontecia para organizar. Quando você escala isso, é o que o Fernando falou, você começa a fazer operações, você vai entrando em várias operações e você vai tendo um fluxo de caixa diferente. Lá em casa a gente tem um grave problema de fluxo de caixa, né? Por grave problema não, né? Um bom problema. Porque o meu marido também usa crédito, trabalha com milhas, enfim, todas as operações e estratégias dele. A gente tem que ter receitas e fluxos de caixa acontecendo. Só que se eu ficar me prendendo em todas as operações que eu for fazer no mercado imobiliário, ou seja, nas transações da agência do meu marido, a gente não faz as operações. Por quê? Porque a gente fica controlando o dinheiro. E a gente tem que usar o dinheiro de forma inteligente. A gente precisa tentar encontrar estratégias para poder ter mais receitas, né? E aí, o que a gente começou a fazer? Eu comecei a fazer assessoria justamente por isso, porque a gente tem os nossos negócios, tem os nossos leilões, a gente tem que guardar o ciclo. Por quê? Tem imóveis que vendem mais rápido, tem imóveis que vendem mais lento, tem reformas maiores do que a gente projetou, até o gasto às vezes é maior, então a gente precisa se organizar para poder pagar essas contas. E aí a assessoria vem para trazer receitas. Então, quem quer entrar no mercado imobiliário, e isso seja de qualquer setor, até está muito na moda falar de imóveis estressados, né? Também é uma possibilidade de você, se você se habilitar e se desenvolver capacidades, né? Porque aí a gestão de risco, parte jurídica nos imóveis estressados é muito mais complexo que leilão, né? Então, a gente precisa fazer, mas a assessoria em si, para trazer receita e fluxo de caixa, Ótimo. é ótimo, porque você faz as transações, então você cobra 10% sobre o valor da arrematação, então você arrematou um imóvel de 500 mil, você garantiu 50 mil. Se o custo da sua casa é 20 mil, sobrou 30 mil que você alocar em alguma operação que o Guará ensina ali muito bem nas operações dele. Então você consegue, com uma assessoria, pagar as receitas da sua casa naquele mês e mais ainda investir em dinheiro, porque eu acho que é uma coisa que o brasileiro tem muita dificuldade, né? Todo mundo sonha em enriquecer, mas ninguém sabe economizar, ninguém sabe investir de forma correta e inteligente, né? Que é exatamente o que a gente faz, o que a gente dissemina, porque nós somos disseminadores de forma de você crescer seu patrimônio de forma saudável e consciente, né? Porque aqui a gente não é nenhum doido de falar compra qualquer coisa, a gente ensina estratégias para você poder comprar de forma consciente e inteligente. Uma pausa no vídeo que eu tenho um presente para você. Nós fizemos um mini curso de matrícula e avaliação. Nesse mini curso a gente destrincha tudo sobre matrícula, registro, averbação. Você vai entender de ponta a ponta o documento mais importante do mercado imobiliário. E de quebra, vai aprender a avaliar imóveis, especialmente casas, que é onde tem o maior lucro hoje nas operações imobiliárias. Para receber esse mini curso gratuito, clique aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar, receber esse mini curso e acessar gratuitamente agora. Vamos voltar ao vídeo, tem uma bola. E é sensacional, né? Porque com a assessoria plugada ao investimento próprio, né, você acaba criando um negócio que não depende de dinheiro, que é a assessoria, você usa o seu conhecimento e canaliza o dinheiro gerado para fazer investimentos aí sim, com lucratividade boa, também trazendo investimentos para sua carteira própria, né? Então isso aí ajuda demais. Mas migrando um pouquinho de assunto aqui e trazendo agora sobre a questão
dos negócios em si, dos imóveis em si, né? A gente já falou aqui sobre gestão do ponto de vista pessoal, gerir a carteira, reserva de emergência, a parte financeira, mas agora do negócio em si, né? Quando a gente faz uma análise hoje, Pedro, de imóvel de leilão, imóvel no mercado convencional, eu sempre falo que, para mim, é mais seguro hoje comprar imóvel no leilão, principalmente extrajudicial. O judicial tem um fator adicional que é o juiz, que pode atrapalhar o negócio imobiliário, mas do ponto de vista do leilão extrajudicial, é mais seguro comprar de um banco do que comprar no mercado convencional. Até pela quantidade de 102 que você tem que buscar hoje de um vendedor e o risco que tem de repente, ter uma certidão de dívida ativa que não está ajuizada, não está penhorada, não tem nada, mas você tem que buscar porque pode ser ineficaz, por exemplo, contra a fazenda pública, alguns riscos desse tipo. Eu considero que é mais seguro comprar em leilão extrajudicial. Hoje, como é que você enxerga essa compra em leilão versus compra tradicional, os riscos envolvidos? Como é que você se protege também naquele que é mais arriscado, que é o leilão judicial? O que você considera hoje uma gestão eficiente desse ponto de vista? Tá. Ótima pergunta, Renan. É o seguinte, até agora a gente estava falando aqui de gestão de bolsa, né? Não era gestão de risco, era a gestão do fluxo de caixa de nós, investidores. Daí a gente passando para gestão de risco do investimento imobiliário em si, daí e fazendo esse paradigma imóveis tradicionais, imóvel na planta, imóveis usados que você compra ali no mercado tradicional, com leilão de imóvel. Eu concordo plenamente que o imóvel de leilão ele tem maior segurança, tá? E a gente pode fazer aqui esse comparativo. Você tem dois tipos de risco envolvidos numa aquisição imobiliária, que é a viabilidade financeira e a viabilidade jurídica. Esses dois riscos andam, né, tanto na compra de leilão quanto na compra do mercado tradicional. Existe ali um estigma no mercado falando que leilão de imóvel você não pode fazer sem um auxílio de um advogado. Se você não for advogado, você não pode fazer sem o auxílio do advogado, porque é altamente arriscado. A viabilidade jurídica é crucial, tá? Para o sucesso dessa arrematação. E a gente que vive isso sabe que é uma mentira, que é uma falácia. O Fernando e a Marcela ali, que são advogados, eles são até malquistos dentro da classe advocatícia, porque eles pregam, não, isso aqui é simples, ó. Você tem um checklist do que conferir e você está dentro de um procedimento expropriatório regulado pela Lei 9.514, que é a lei de alienação, né, que regulamenta os leilões extrajudiciais. Então, você tem um procedimento muito mais tranquilo de conferir a viabilidade jurídica. Já no mercado tradicional, a due diligence, que a gente fala, tem que ser muito mais aprofundada. Você tem que fazer ali toda uma série de certidões. É muito mais arriscado. A gente, né, de vez em quando a gente compra aqui uns imóveis estressados, a gente passa por um nível de conferência muito maior do que o jurídico, do que o do leilão. Então, assim, a viabilidade jurídica é tranquilo. O pessoal aqui que é do lado jurídico pode falar isso. E da viabilidade financeira, que é o que é mais importante, as pessoas não falam, que é fazer uma boa avaliação do imóvel, uma boa análise de custo. Então, para mim, está muito nesse lado de focar na viabilidade financeira e saber fazer a viabilidade jurídica bem feita, independente de ser advogado ou não. É isso aí. Você concorda com isso, Lara? Com certeza. À medida que eu gosto de falar para as pessoas, né, mais uma frase aí, Guaracaxa, que o leilão sem conhecimento é uma roleta russa, né? Então a gente estuda, né? A gente vai adquirindo conhecimento e bagagem todos os dias, a tal ponto de que a gente já chegou a enxergar o leilão como um investimento de baixo risco. Sim. E isso para mim é muito interessante, né? Essa jornada que a gente tem até hoje. E uma das formas que eu faço gestão do meu risco, que é o tema de hoje, é também através da diversificação. Eu, por uns 6 a 8 meses, eu tive muita dificuldade de vender os meus imóveis por falta de recurso da Caixa, recurso do governo, né, através do subsídio. E naquele momento eu vi, nossa, eu estou realmente extremamente, eu tô totalmente focado só no popular. E daí eu comecei também a olhar para outros mercados. Eu já tenho alguns imóveis que já saem um pouco do popular, então até como gestão de risco mesmo, sabe, de não depender totalmente. Hoje em dia também estou diversificando fontes de renda. Antigamente era só compra e venda de imóveis, agora já tem aluguel, tem a questão, né, de assessoria que a gente faz.
Então tem outras formas, né? A própria educação que a gente dá, né? Nossos cursos. Então a gestão de risco também tem muito a ver com diversificação, não apenas em diferentes fontes de renda, como principalmente dentro no ramo imobiliário, através da diversificação de imóveis, em termos de diferentes imóveis, em volume, e também de padrão de imóveis, porque às vezes o popular pode estar travando um pouco, mas o médio padrão está melhor, ou o contrário também. Então é dessa forma que eu faço hoje em dia minha gestão de risco, diversificando quantidade de imóveis, perfis de imóveis e diferentes fontes de rendas também. Sensacional, muito legal. E você tem alguma coisa de aluguel, Marcela? Você trabalha com aluguel? Ou não? Sua diversificação é só imóvel próprio versus assessoria, né? Que assessoria, eu acredito que é a forma mais fácil, tá? De criar uma fonte que segure ali, né, a questão do período ali esperando de venda. E voltando também, isso é só para complementar o que o Guará falou, mas voltando também à questão dos imóveis. Como é que você enxerga hoje a compra convencional? Você faz compra convencional? Se não, você só foca em leilão? Como é que tem sido as suas operações aí? Eu sempre trabalhei no mercado tradicional, né? Leilões é uma coisa recente, dos últimos 5 anos que eu tenho olhado para o mercado de leilões e aprofundado mais em conhecimento. Mas quando o Pedro fala do diligência, né, que é diferente nos imóveis, no mercado convencional, no mercado tradicional, de fato é, né? Porque assim, se você vai arrematar um imóvel, por exemplo, num processo de inventário, você não precisa pensar em alvará, você não precisa pensar em certidões, você não precisa pensar se a pessoa tem empresa, se ela tem reclamação trabalhista, o que ela não, que ela tem. Porque você sabe que ali no processo judicial você tem a chancela do judiciário, o próprio juiz do inventário já mandou levar a leilão o imóvel para pagar as custas do processo, então você tem uma segurança muito maior. Quando eu vou para o mercado tradicional, o meu esforço como comprador é muito maior e os meus riscos são muito maiores, porque se tiver um menor envolvido, se não tiver o Ministério Público se manifestado, se não tiver um alvará de venda, se o cara tiver dívidas trabalhistas, tudo vai impactar nessa compra no mercado tradicional, o que não acontece no mercado de leilões. Então, por isso que é muito interessante a gente fazer o comparativo, né? Não é que o mercado imobiliário no tradicional ele está quebrado, não. Ele é um mercado muito bom e que ainda gera muita fonte de renda, mas desde que você consiga encontrar imóveis com preço bom, porque eles têm rolos jurídicos para nós, advogados, desenrolar. E um ponto crucial nessa situação entre o mercado convencional e o mercado de leilão: gestão de risco. Então, principal investidor que vai investir no mercado imobiliário que não seja de leilão, porque ele não conhece leilão, ele não entende de leilão, por onde ele começa? Quem sabe? Ele começa pelo patrimônio que o outro tem. Imóvel na planta. Perfeito. Então, o que o cara fala? Ele é convencido por um corretor, por um stand de vendas ali, e fala: olha, você vai comprar aqui, você vai pagar 300 e eu vou te entregar isso em 2030, vai estar valendo 1 milhão. Né? Então, olha só para você ver, você vai pagar picado aqui e tal, beleza, olha, é o melhor investimento que você tem para fazer. E o cara compra. Aí, quando ele vem olhar no leilão, o que ele tem medo? Desocupação. Ele fala assim: porra, desocupação é difícil, só que aqui você já tem um imóvel que já existe, já registrado no seu nome, e uma desocupação que você vai fazer. Bom, para eles pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas para a gente é tranquilo. Agora, imagine você que o cara que compra no imóvel na planta, algum momento ele pensou na possibilidade da construtora não entregar, né? Ou seja, vai desocupar o quê? Vai tomar posse que jeito? Vai ter o quê para ele depois? E os custos? E aí depois ele pensou no valor que está na chave que ele tem que pagar, da correção do INCC durante o período, e se a construtora, de repente, faltar fluxo de caixa e falar assim: olha, agora eu vou queimar o meu estoque. E aí a construtora começa a vender o estoque dela pela metade do que ele pagou. Então, ou seja, o empreendimento dele vira um mico. Então, são riscos ocultos que tem dentro do mercado tradicional que as pessoas sequer cogitam. Nem conhecem. É tão trivial já comprar um imóvel na planta que não existe nem um tijolo ainda, né? Tem incorporação imobiliária, só tá lá o terreno. E a pessoa não enxerga risco nisso. Olha só. Não, e é engraçado porque antigamente, né, se oferecia prêmio para isso. Você comprava muito barato. Então, você comprava imóvel, às vezes, 1/3 do valor. Hoje, já vendem no preço de mercado. Vender Nem quase a preço de desconto mercado, nem desconto tem. A pessoa está comprando um negócio que não existe, só tem um PowerPoint, para entregar daqui 5 anos, e ela não sabe, né? Aquilo pode ser descumprido. Ah, mas tem um contrato, mas se a consultora quebrar, já era, esse contrato não vale de nada. Né? Então, no final das contas, é o risco oculto, como o Fernando falou, que as pessoas simplesmente ignoram. O que eu estou vendo, por exemplo, em São Paulo, com esse negócio de estúdio, é uma brincadeira. Até prometendo renda futura, já estão prometendo, ó. Você vai comprar um imóvel, um estúdio, você vai pagar 30 mil metros quadrados agora na planta,
e na hora que você terminar daqui 3 anos, você vai ter uma renda de 1,5% ao mês, mundo perfeito. Só faltou combinar com os russos, né? Exatamente. E Né? dentro, Então, e dentro dessa lógica, gente, da questão da gestão de risco que a gente fala sobre o mercado imobiliário, você parte sempre de que pressuposto? Olha a questão da diferenciação. Como é que, voltando na gestão do bolso, voltando no que a gente vai fazer, eu comprei um imóvel na planta, e se eu quiser sair? Eu tenho que achar outra pessoa que vai assumir a posição contratual, que queira encarar aquilo, e às vezes com deságio. Que é a mesma coisa, olha, eu já paguei 200, você paga 100 aí, fica e assume o meu contrato. Senão a multa é muito maior, alguma coisa nesse sentido. No mercado que a gente faz aqui dos leilões, eu arremato, eu tenho uma matrícula. Então, ó, vai impactar diretamente na questão do nosso fluxo de caixa de vivência diária, né, nossa economia doméstica. Eu tenho imóvel, esse imóvel ele serve para garantia, ele serve para alavancagem, eu consigo levantar dinheiro com ele, para quando eu vender, vai de novo naquilo que a gente já falou em algum outro episódio. Né? Olha, eu tenho um imóvel, ele serve como garantia, ele serve para me alavancar. Eu consigo, com esse imóvel, fazer um home equity, revender para o meu sócio, pegar um dinheiro, fazer novas operações, custear o meu ano fiscal, ou seja, pagar as despesas mensais da minha casa, né, a escola dos filhos, até que eu faça a venda dele. Eu consigo, inclusive, antecipar lucro. Então, quando eu vejo aí na internet alguns que se dizem arrematantes, dizendo que ó, arrematar é fácil, vender é que é complicado, eu dou risada. Eu falo, esse pessoal realmente joga um jogo diferente, eles são loucos. Se coloca na posição de quem comprou imóvel na planta e a construtora faliu. Daí vai ser muito mais difícil você revender um sonho, um futuro que não está construído ou está inacabado, do que revender um imóvel físico. Alguém pode perguntar aqui para a gente e falar assim, não, mas vocês estão ultrapassados. Hoje existe o patrimônio de afetação para resguardar, né, o dinheiro que foi daquele empreendimento para aquele imóvel. Na época do Sérgio Naia, da Encol, não existia patrimônio de afetação. Só que o tanto de imóvel que a gente vê, de imóvel na planta, que o quê? Construtora faliu, tem patrimônio de afetação. Beleza. Agora vai juntar o pool de investidores e vai terminar de não reconstruir termina a o obra. imóvel. Não Esse que é o termina a problema. obra. Não Aí tem que termina, fazer não a consegue entregar comissão, a né? obra. Faz a comissão, a gente viu hoje. Hoje um leilão no Rio de Janeiro de uma comissão do empreendimento tal, fazendo leilão das unidades para poder angariar dinheiro para terminar o empreendimento. E ainda constava a informação que o custo da obra, que a gente não sabe qual que é, o arrematante que assume. Ou seja, você está comprando um negócio no leilão que a comissão precisa de grana para concluir o empreendimento e você vai entrar lá como cotista na comissão com a sua unidade, quando você arrematar, custeando o resto da obra. Quanto que é isso? Faço a menor ideia. Pode ser 200, 300, não sei. Ou seja, até no leilão é difícil revender esse imóvel inacabado se a Aham. construtora falir. Não vende. Como é que vende um negócio desse? Você vai entrar sem saber quanto que tem que colocar, que dia que vai terminar, tem uma comissão que ainda vai decidir. Como é que você vai comprar um negócio desse? Tem que estar de graça. Eu acho que até de graça é difícil vender. E as pessoas que compram na planta não fazem ideia que existe esse risco. Esse que é o ponto, não é que elas ignoram, né? Elas nem conhecem esse risco. E aí, quando elas se deparam com isso, elas ficam assustadíssimas, né? Acham que o mercado imobiliário é só para gente extremamente capacitada. E, na verdade, se tivesse o mínimo de instrução e fosse atrás de conhecimento, saberia desses riscos que ela toma. E detalhe, aí a gente falando sobre a questão dos POPs, por exemplo. O que é comum no mercado hoje? Comum, estranho, ninguém fala sobre isso, mas isso é o que mais acontece. O cara vende o apartamento na planta, o Minha Casa Minha Vida, para o cara que trabalha ali no balcão da padaria, para o cara que ganha 1 salário mínimo, 3 salários mínimos, e aí o cara fala, olha, sua parcela vai ser tanto até a Chaves. Na Chaves você vai fazer o financiamento. Chega na hora do financiamento, o cara não consegue fazer, porque já mudou a linha, já mudou não sei o quê, e aí o cara simplesmente não consegue quitar e ele perde tudo que ele pagou durante todo o período de obra. Isso aí acontece Tem demais. vários imóveis que são vendidos estilo MRV que sequer foram ocupados, que é exatamente isso aí. O cara vende durante a fase de construção, o cara paga parcela para a construtora, na hora da entrega das chaves ele não consegue o financiamento, ou também já não conseguiu pagar antes para a construtora, acontece muito também, né, Guará? Guará que é especialista aí no popular, acontece muito isso, né? Exatamente, a gente percebe muito. Imóvel no contrapiso, inclusive. Exato, quando como que a gente vê esse tipo de coisa? Quando o financiamento começa 1 ou 2 anos antes da finalização da construção, né, do habite e da regularização, grandes chances da pessoa ter perdido antes mesmo de tomar posse do imóvel, né, e estar desocupado, às vezes até mesmo no contrapiso, sem nunca ter sido habitado. Então, no popular, a gente consegue identificar, assim, esse tipo de oportunidade, coisa que daí já é o melhor dos mundos, né, porque você está pegando um imóvel nunca habitado por um terço ou metade do valor dele de mercado.
No final das contas, mais uma vez, né, o mundo dos leilões proporciona oportunidades com certo grau de segurança, mas a partir de um conhecimento mínimo que a pessoa precisa adquirir para entrar nesse mundo. Exatamente. Então, é mais ou menos isso, né? Quando você olha aí as possibilidades de aquisição no mercado imobiliário, eu ainda considero o leilão a mais segura dentre todas que tem aí. Talvez o único risco que se exista no leilão é o risco do Poder Judiciário. Esse, para mim, é um risco real que você pode ter, embora seja exceção, pode acontecer uma decisão A, B ou C ali, e você pode ser o sorteado, né? Para ter uma decisão contrária à jurisprudência. A gente mesmo teve aquele caso lá que o juiz determinou que a gente reconheceu o bem de família no imóvel. Beleza, tá bom, devolve meu dinheiro. Ah, não. É só no apartamento, a vaga você vai ficar com a vaga. Quer dizer, não, mas peraí, o voto é o mesmo, Totalmente devolve absurdo, tudo. né? Não, o bem de família é só no apartamento, a vaga é sua. Então tem coisa que acontece, né? Então, obviamente, é um risco pequeno. Vai voltar o dinheiro do apartamento, fica a vaga lá, a gente vende a vaga. Vai ganhar dinheiro ainda da Não, vaga, vende a para alguém lá. gente sorteia. Nós vamos sortear essa vaga. E o Nós vamos Guará, fazer uma rifa da vaga. que tem sorte, ele vai ser sorteado. Exatamente. Então, são coisas que podem acontecer, mas assim, ainda assim, se você considerar o risco de uma construtora não entregar um imóvel na planta, uma incorporadora, ou outros riscos que existem em outros imóveis, como a due diligence, no caso de imóveis de mercado, né, que você tem que fazer levantamento de 102, o leilão ainda é muito mais seguro, muito mais tranquilo. Cara, no final das contas, você comprou ali, por exemplo, do banco ou do Poder Judiciário em ações que estão redondinhas, você vai ter o imóvel em breve, em 2, 3 meses, você está com o imóvel e você não precisa conferir nada de devedor, de nada, absolutamente nada. É muito mais tranquilo do que fazer uma compra no mercado convencional. Concorda com isso? Perfeito, é isso aí. No final das contas, o judiciário pode, acho ser mais arriscado na questão de que ele te atrasa É de atraso. de atraso do que ele te dar uma decisão que o seu dinheiro não volte, né? Pra Não, o você. dinheiro não volta e isso vai acontecer. O que pode acontecer é atraso, lentidão e às vezes alguma decisão ruim que, tipo, não é que seu dinheiro não vai voltar. Que, por exemplo, no caso mesmo da vaga ali, a gente vai receber o dinheiro do apartamento corrigido e a gente vai receber a vaga, e vai vender a vaga, e vai ganhar dinheiro ainda na vaga. Mas não foi, o ideal era devolver tudo já com a vaga, para não ter que precisar vender a vaga, né? Mas, enfim, isso acontece, é raro. O mais comum é lentidão mesmo, que acaba postergando ali o dinheiro do investimento, né? Mas, enfim, fechamos aqui mais um episódio de gestão de risco, falando sobre finanças pessoais, reserva de emergência, possibilidades, opções de compra no mercado imobiliário, investimentos, riscos que cada um oferece. Tenho certeza que quem assistiu esse podcast aqui saiu com muito conteúdo, muita visão de mercado e vai ajudar nas próximas decisões de investimento. Se você ainda não segue, não se inscreveu no canal aqui do Imob Talks, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com seu sócio, parceiro, com alguém que queira entrar no mercado imobiliário, ou mesmo com familiares, grupos de investimentos. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Nos vemos até a próxima. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau.